bom dia a tudo quem é que está sexta-feira sentado, estou esperando para nos rubrica de literatura. Esse é o meu Fleder, nosso convidado hoje é especial, tudo nosso convidado mas ele é um homem de casa, é um homem que já conhece o espaço e que sempre tem o prazer de conversar conosco. Obrigada, professor, por ter aceitado mais esse convite. Então, costumo chamar-lhe professor, às vezes nós é amigo, em algumas ocasiões. E hoje no Salipa fala de seu mais recente trabalho publicado e que já está na praça para no estudo. Tive o privilégio de receber as primeiras obras, que nem ele ainda tem na mão. Professor, falando de cozer que esse luxo que vou trazendo e também das nova forma de investigar e de mostrar que é Cabo Verde e suas maravilhas. Muito bom dia, muito obrigado. É a primeira passageira dessa primeira viagem desse Faluche. Privilégio. Faluche é um barquinho pequenote que gosta de usar o mar, é a vela. Tinha um bote grande. Para até fazer ligação, sobretudo nas ilhas próximas, Pedra Badejo, Porto Inglês na Maio, ou vice-versa, e Porto Grande, de São Vicente, com Porto Novo, Ponte do Sol e Janela. Eu tive a ideia de escrever esse livro porque não trabalho muito mal com memória, não esquece faz e nunca tem nada físico, artefacto, para fazer lembrar disso. Moro com 92 anos, um carpinteiro naval de ali de Chara Santo Antônio, lá na zona de Brasil, que está a fazer barco e está a reparar bote e barcos de madeira lá na Gamboa. Esse é um passado recente, mas tinha alguém que está a lembrar que lá na Gamboa tinha esse lugar que está a arranjar barcos e botes. Então, quando esse homem morre, acha que era mais uma oportunidade, já que está a desaparecer pessoas que podem ter referência, já que nunca tem mais nada, que devia fazer alguma coisa ligada a isso. Curiosamente, não tem naquelas pessoas que prestam atenção àquele, não tem aqui série de moedas que não tem de 1994, aves endémicas, plantas endémicas e navios. E aquele de 5 escudos é um falucho. Depois tem bate com os outros navios, até chega no nota de 200 escudos que não tive, que passa prazo, eu gosto de ter outros, que era Ernestina. E esse falucho, Belmira, está lá na Maio. Beijo está a podrir-se na Bichirocha. É curioso, modo que não tem essa preocupação a um determinado nível em termos de registro na memória, mas depois não tem aquele que é físico, está lá. Ele é privado, sim, mas podia ter alguma intervenção de Câmara, tem intervenção do Estado, de alguma forma, ou reproduz algum daqueles barquinhos porque foi extremamente importante. Então continua sendo que gosta, não tem grande limitação, não continua grande limitação em termos de ligações de barco nas duas ilhas. Aquele de São Vicente que funciona bem, mas lá do Linda não tem esse problema. Então acha que seria bom fazer. Como essa viagem entre ilhas é uma viagem curta, nunca te chama mais viagem, não te chama movimento. Então organiza esse livrinho no movimento. E vai bem, vai bem. É o máximo talvez de 2 horas. E crônica é um texto curto. Uma viagem curto, texto curto, que é para dar essa ideia. Então, tem essa estrutura desse falucho, cima de fazer aquele cavername que está organizado para construir bote. Felizmente ainda tem gente que fala no rincão de fazer bote ainda, e parecemos também lá para a Ribeira da Barca, já nunca tem muita gente a fazer. Mas assim, aquela estrutura é 3. É essa questão de tudo isso é memória. Esse é ligado a minhas memórias pessoais ou que alguém conta-me. Por exemplo, tem um caso que Belmira sai de ali para Maio e perde. Estava perto de Maio, mas era tempo encoberto, era bruma seca, no mês de janeiro. E perde ali, com o passageiro a bordo, disseram, já quer saber quanto alguém, estive 14 dias na mar e se vai aparecer lá em Guiné-Bissau, na ilha de Como. É uma histórias interessantes ligadas a essas coisas ali que nunca sabe. Porque, por vezes, não tem história, não de faluche, como era só costa a costa, mas não tem de outros veleiros. Só depois que tem barca a motor, etc. E outros veleiros, que, às vezes, histórias trágico-marítimo. Por exemplo, recupera ali 2
texto de Matilde. Matilde, um veleiro que sai de Brava para a América que nunca chega. Como que ele vê, tinha dificuldade de notícia, agora ele pensa, até leva tempo para pensar que barco chega lá. Depois que barco que chega, para descobrir que barco afinal que chega, para mandar notícia para ali, numa ilha pequenote, chamada Brava, 50 e tal pessoas, entre passageiro e tripulante, desaparecem. Então não tem histórias daquele. Não estou a ouvir várias histórias que estão muito registradas. Felizmente que não tem gente, escritor Maura Teixeira de Souza, que está registra, ele tem vários livros voltados para o mar. Mas também ele tem uma experiência interessante. Seu pai foi capitão de barco, não? Então ele está contando desde aqueles livrinhos de contos contra mar e vento, até o último livro de Cel, que é O Mar de Túrbidas Vagas, passando para Capitão da Mar e Terra, e também no tema Manuel Lopes, que tem aqueles contos de ligação de Santo Antão com o Porto Novo. Esse já é naquele segundo estrutura, aquele segundo movimento, e no terceiro momento já é ensaios que a gente faz sobre isso. Porque a gente fala de navios, de mar e, sobretudo, de capitães. Esses capitães que era costa a costa, que era, em termos de se uma ilha, se um Flamaio ou Salvo, que tem elevação, que está por hoje, ou que ouve que está perto, está perto que tinha referência. Esse é que os primeiros, pois não tem outros capitais, não tem célebre Novas da Alegria, que estava a fazer uma ligação com o Dakar, que não tem história de Manuel de Novas, que entra lá com moço de câmara, tem progride e músicos, e ligado à música e tudo aquilo. E outra coisa interessante, ainda recupera uma lista de 15 músicas dedicadas a navios, ligadas a barcos entre mornas, coladeiras e valsa. Tem pelo menos 15. Inclusivamente, Belmira tem uma música que um imigrante de Maio fez quando ele soube daquela notícia de que Belmira tinha desaparecido naquele dia. Essa é que é histórias ligadas a esse livrinho, que é para recuperar essa memória e fazer homenagem a aqueles gentes. Isso é importante. De que és marinheiro, que és capitão, de que és primeiros, tudo que és dificuldade, que és maior. E hoje, não se esqueça, nunca tem nada, nunca tem nada. Nem Mindelo, que é uma cidade do Porto, que é a cidade de Carvoeira, nunca tem amostra, nunca tem nada de nada. E quanto tempo que o professor leva para fazer essa viagem, esse pequenos movimentos de bem, de que não tem esse fluxo? Para um mãe é curioso, porque tem muitas coisas de simbologia, mas hoje é posterior. Leva 9 meses a escrever os artigos para o jornal. Tem uma secção no jornal que chamava Falucho. Leva 9 meses a escrever aquelas coisas. E depois selecionar, tenta organizar para ser esse livro. E quando organiza o livro, lembra que Kiki Lima não costuma usar essa capa, ele tem pinturas muito bonitas. Que é colega de infância, que tem a mesma vivência e tal, fala que precisa de capa para ilustrar assim. Ele fala, oi, não tem. Ele manda que ele é menino marinheiro, que tem uma memória que tu começa nos anos 40, então vai para aí fora, te conta as coisas ali. E ele leva seu tempo para sair como livro. Tinha sido textos publicados assim, esparsamente no jornal, portanto, assim, está a falar, estaleiro não tive 12. Primeiro estaleiro para construir esse navizinho ali foi Expressa das Ilhas e depois foi Rosa de Porcelana até parecer esse objeto de bonito. E outra coisa que também é interessante é que a seguir a cada texto tem fotografia de um navio antigo. Você está a perguntar precisamente, uma hora que o professor conseguir recuperar essa fotografia e tem esse ali? Até não tive dificuldade em usar por duas razões. Nunca sei bem quem é que é autor dessas. É fotografias que circulam durante algum tempo na net, bem organizadas, bem guardadas. Depois, lá na fim, ele está por ordem alfabética, e é 16. E um deles é esse barco que desaparece, Matilde, que tinha a imagem, que alguém fazia uma pintura, fazer referência a ele lá e fazer uma fotografia sobre aquela lá. Fotografias, outro problema, que foi só de autoria, outro problema é de qualidade de fotografia, depois de tanto tempo. Então, esse trabalho muito bem, e ele é relativamente pequenote, para uma que tem tanta qualidade. Agora, quem que te abre
nesse texto é Belmira, para uma ligação de ali de Cumaio. E o que está ficha, que é uma fotografia já muito melhor, é Carvalho, que é lá de que é bastante grande. Carvalho, sim, pois é nome de pessoa. E é curioso também que esse barquinho, esse Carvalho, que o dono te chamava minha paquete, é que lá, ele é muito bonito. Carvalho foi construído na Brava. Na Brava está a fazer uma construção de barco naquela altura e também tinha escola náutica para ensinar marinheiros, etc. É um texto interessante. É um livro bonito. Ele tem reprodução de poesia de nossos poetas. Ele tem Tcheu ligado, de Manuel de Novas, ligado ao mar. Esse é um livrinho bonito sobre o mar, de memória, muito agradável. Já sabe que título é Faluz? Se alguém te pergunta, o que é que é Faluz? Pronto, já isso já é uma coisa para alguém preocupa em querer saber mais sobre o Faluz. Professor, a hora que não estou obras se aqui não entende que é possível não investiga e não trazer obras que acaba para contribuir não só para a literatura, mas também para preservar aquilo que é a nossa história. Que desafios que tem horas que investigadores estão a fazer pesquisas de que ali, mas também que vantagens que acaba para tem duas coisas. Uma investigação académica, a ideia que não tem que é ser uma coisa sempre muito sério e depois o que está fazendo o mesmo trabalho de fim de curso, licenciatura ou mestrado. Doutoramento já há pessoas que estão numa outra possibilidade de conseguir alguma publicação. Normalmente isso que é tão divulgado. Ele que é usado mesmo internamente para citação, os estudantes que têm acesso a ESA e tal. Então, acho que o que deve fazer é de um outro nível, de poder falar de coisas difíceis de uma forma simples, de coisas complicadas de forma bonita. Então, é a mesma coisa que eu falar. Não sabem em China crioulo, porque já não tem dicionário, não tem gramática. Não, quem é gramática ou dicionário que te sirva para em China? Você tem que ter textos acessíveis, didáticos. E coisa que normalmente não está a fazer com a escrita é pensa, e foi assim como começa a escrever as crónicas, pensa que geração de minha filho gostava de ler estes textos. Então, pensa sempre em minha filho, que é uma geração depois de independência, para ter uma linguagem acessível e é didático. Professor, muito obrigada por compilar a memória acima aqui que está servir para nós, que está a falar. Obrigado atrás, não bata construir nos identidade, bata entender memória que nossa história bata forma e preserva aquilo que é bonito de nos identidade. Muito obrigada. Não formaliza um novo convite para nos ali na mais Muito obrigado. Quando tiver um outro livro. Não sabe meio brevemente. E que ele está a ser lançado hoje, que assim, professor, lá no espaço Orla. Orla, na Quebra-Canela. É viagem inaugural, no Tapol, na Marla. Passa para lá, não faz uma viagem na Faluz. E nós nos vemos na próxima sexta-feira. Obrigada por estar na nossa companhia.